Olá, alunos, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo será sobre o tema de alinhadores estéticos. Os alinhadores estéticos, nós já falamos, já abordamos em outras aulas. Esse sistema, bem conhecido, ele trata-se por ser um sistema estético, como o próprio nome já fala, que dá um conforto maior ao nosso paciente e também dá um tratamento de qualidade, tá? Ele não é nada novo, desde a década de 80 que ele já foi introduzido pela ortodontia para tratar posicionamento de dentes, ou seja, corrigir más oclusões. E uma das grandes indicações dele, como vocês podem acompanhar, são casos pequenos, casos menos severos, casos onde não temos grandes extrações, grandes movimentações, para que isso nós possamos ter uma qualidade e uma agilidade nesse tratamento. Tá? Outra grande característica dele é que ele é totalmente personalizado, como já conversamos em outras aulas. A sua fabricação é feita totalmente digital, ou seja, existe um software digital. O paciente, quando chega no consultório, é solicitado toda a documentação digital pelo ortodontista, inclusive o escaneamento digital da boca do paciente. Tudo isso volta para o ortodontista, onde ele faz o planejamento, escolhe o laboratório que ele quer trabalhar e manda toda essa documentação junto com o planejamento que o ortodontista fez, personalizado para cada tipo de paciente, e segue a confecção dos alinhadores. Né? Aí vai vir a quantidade de alinhadores, a sequência de alinhadores, que é bem importante. Tudo isso vai ser feito numa impressora 3D que volta para o ortodontista. O ortodontista faz as orientações e a entrega dos alinhadores de acordo com a sequência de tratamento e com o planejamento que o ortodontista fez para cada paciente. Tá? E uma grande indicação dele seria o quê? Seriam aquelas pequenas correções, aqueles pacientes que já fizeram tratamento ortodôntico há algum tempo e ficaram com algumas falhas, ocorreram algumas movimentações devido a algumas coisas que podem ter acontecido, enfim, um mau uso do aparelho pelo paciente, de contenção. Não vamos entrar nesse detalhe, mas pequenas correções são casos excelentes para se utilizarem os alinhadores estéticos, mas nada impede também de utilizarmos ele em casos iniciais. Sempre lembrando, quando nós vamos fazer a utilização de alinhadores, é importante sempre fixar ao paciente o tempo de uso dele, tá? Porque o tempo de uso não adianta nada, você entregar o alinhador, o paciente não usar, não vai ter um tratamento de forma adequada, tá bom? Então a indicação, os pacientes têm que colaborar. Então, geralmente pacientes muito jovens, pacientes na fase de adolescência, não são, dependendo dos casos, não são bons pacientes para esse tipo de aparelho, por conta que alguns não vão usar, outros vão perder, outros vão quebrar, enfim, vários problemas podem acontecer, tá? De acordo, coloquei aí algumas marcas para que vocês possam se familiarizar, né? Temos a Invisalign, temos a Ortho Solution e a Ortho Aligne. São alguns dessas marcas onde a gente pode fazer a utilização e a prescrição desses tipos de aparelho. Bom, com as vantagens é que eles são confeccionados com a ajuda de software específicos, ou seja, sob medida, que nem a gente comentou, são aparelhos personalizados para você, para um paciente. Não adianta colocar um alinhador na boca de outro paciente que não vai funcionar, lógico, porque é totalmente personalizado. A estética dele é translúcido, ele é bem transparente, então ele se torna bem estético. O paciente vai falar, o paciente vai sorrir e ele é muito discreto. Conforto, os pacientes relatam que ele é bem confortável, não é tão apertado, não incomoda tanto quanto o aparelho fixo, quando comparado com o aparelho fixo. E o bom para o profissional, que é o que? A diminuição no tempo de cadeira, ou seja, o paciente não tem que estar fazendo todas aquelas consultas de manutenção mensal, tendo aquele tempo de cadeira, e por mais que ele vá, que ele tem que ir no consultório para fazer os acompanhamentos, não é necessário que ele fique muito tempo na cadeira, recolando bracket, recolando peça, fazendo limpeza no aparelho, enfim, todas aquelas
aqueles requisitos que exigem de um aparelho fixo, toda aquela paramentação, tá? Mas detalhe, gente, em alguns casos, esses alinhadores nós também podemos utilizar alguns detalhes dos aparelhos fixos, como os elásticos correntes, botão. Nós podemos utilizar esses artifícios para melhorar o tratamento, o andamento do tratamento do nosso paciente e, lógico, o resultado final dele, tá? Como desvantagem, gente, como já falamos, a colaboração do paciente, principalmente pacientes mais jovens, aqueles pacientes que não têm tanta determinação, não têm tanta foco, né, para realizar um tratamento, inicia, para, esse paciente não é bom, não é o ideal para esse dispositivo. E o custo eu coloquei aí em verde para vocês visualizarem bem e fixar bem. Por quê, gente? Custo é o quê? Custo é com relação ao que o que o paciente vai pagar para você, né? É o custo que ele vai perceber com relação ao tratamento, ao aparelho, enfim, como você vai trabalhar na mente desse paciente. Você vai vender um aparelho? Você vai vender uma plaquinha? Você vai vender um tratamento? Você vai realizar um sonho? Então é muito nesse sentido. Ah, não, o paciente chega para você, o paciente chega dizendo que quer ter um sorriso bonito, ou que já fez tratamento ortodôntico em algum tempo, não quer mais colocar aparelho fixo, que quer um tratamento mais rápido, mais confortável, mais estético. Ou seja, esse é o nível de paciente que vai consumir, que você vai conseguir realmente prescrever essa técnica de tratamento. E lógico, abordando sempre as vantagens. Olha, se você for utilizar, dependendo do sistema de aparelhos fixos, seu tratamento vai em torno de 2 anos, vai em torno de mais um tempo um pouco. Enfim, esse tratamento você vai fazer ele muito mais rápido, você vai fazer ele com um conforto melhor, você vai fazer ele com uma estética melhor. E lógico que tudo isso vem incluso a parte do custo, mas o custo pode ser transformado. Por quê? Porque é um paciente que ele busca essas qualidades, ele busca essas vantagens. Por isso que eu coloquei aí o custo de verde, para que a gente tenha bem assimilado essa questão de custo-benefício, tá? Geralmente esses pacientes, eles voltam para você de 30 em 30 dias, 40 em 40 dias, 60 em 60 dias, dependendo do uso, dependendo do protocolo, da indicação. Esses pacientes, eles retornam cada vez mais espaçados nas consultas, mas lógico, sempre tendo acompanhamento. E uma dica, geralmente quando faz o início do tratamento, nós não entregamos todas as sequências de alinhadores. Geralmente entregamos um superior, espera ele utilizar 15 dias, para ver se ele realmente vai utilizar, se ele sabe utilizar, né? Depois marca ele com mais 15 dias, entrega a sequência 1 inferior, e assim vai, de acordo com o protocolo de cada profissional e com o planejamento que você fez, tá? Outra grande qualidade dele é a questão da agilidade. Ele se torna mais rápido. Tratamentos que você iria, geralmente, dependendo do planejamento, em um ano e meio com aparelho fixo, você consegue realizar ele em 8 meses, 10 meses, tá? Mas, lógico, levando em consideração tudo ao uso do paciente. Porque os estudos dizem que ele tem que utilizar 20 horas dia. Também não adianta nada ele colocar o alinhador e ficar tira e coloca. Ah, vou para a academia, vou tirar o alinhador. Ah, vou para uma reunião, vou tirar o alinhador. A filosofia dos alinhadores estéticos é você utilizar 24 horas dia, no mínimo 20 horas. Ou seja, você vai remover o quê? Para se alimentar e para escovação, ponto. A filosofia dele é essa, tá? Trazendo um conforto melhor para você comer, para você se alimentar em relação ao outro. Também outra dica bem importante para a gente conseguir ver a questão do custo dele, tá? Com relação às vantagens, eles são confeccionados com a ajuda de softwares específicos, diminuição do tempo de cadeira, como nós já vimos. Outro detalhe, gente, dos alinhadores, é que eles são, como eu já falei para vocês, personalizados, diminuindo o tempo de cadeira do nosso paciente e fazendo com que a gente consiga também ter um tratamento adequado, um tratamento de qualidade, promovendo um sorriso do nosso paciente, que muitas vezes é a realização do sonho dele,
Tá? Então, sempre quando eu costumo comentar com vocês, falar com vocês, nós não vendemos tratamento, nós não vendemos aparelho, nós não vendemos implante. Nós vendemos realmente sonhos que vão fazer com que os nossos pacientes façam a adesão desse sonho que nós estamos promovendo e realmente consiga equilibrar a questão de custo-benefício, não achando nem tão caro e também não banalizando o nosso tratamento. Tá? Então, lembrando, os alinhadores eles devem ser acompanhados de preferência por ortodontistas, eles devem ser também acompanhados, o paciente deve ser acompanhado, não deve se entregar os alinhadores e deixar para ver no que dá, até porque muitas vezes, dependendo do planejamento, exigem alguns artifícios que devemos utilizar e também, dependendo do profissional, se ele se sentir habilitado e tiver confiança, ele pode também utilizar tanto o aparelho fixo quanto os alinhadores estéticos para que ele consiga realizar o melhor tratamento possível, no melhor tempo possível, com conforto, qualidade e estética para o nosso paciente. Então era isso, o nosso bate-papo de hoje era sobre os alinhadores estéticos, a nossa conversa. Espero que tenham aprendido, fixado e qualquer dúvida estaremos à disposição. Tchau!